Olha, ó, como saber se o Brasil tá melhorando ou piorando? Economicamente falando, existe um cálculo para fazer isso aí. O nome desse cálculo é PIB. A sigla significa Produto Interno Bruto. Tá, mas para que serve? O PIB simplesmente soma tudo que um país produz em bens e serviços durante um período específico, geralmente um ano. O conceito do PIB começou a surgir ali por volta de 1930, lá nos Estados Unidos, como resposta à Grande Depressão. Quer dizer, o governo americano teve que achar um jeito de medir de forma confiável se a economia estava crescendo. Esse achado foi o desenvolvimento de um sistema de contas nacionais que resultou na criação do cálculo do PIB. Imagina o PIB como uma calculadora gigante. Essa calculadora gigante vai somar todas as riquezas que o país está produzindo ali dentro de um período de um ano, beleza? Só que para essa conta fazer sentido, os economistas levam em consideração apenas os produtos que chegam no consumidor final. Para quê? Para evitar a dupla contagem. Como assim? Vou explicar. Faz de conta que um país produziu R$200 de trigo, R$200 de farinha e R$500 de pão. O PIB desse país vai ser só os R$500 de pão. O que foi gasto para fazer esse produto não entra na soma. Por quê? Porque os valores dos insumos já estão embutidos ali no valor final do pão. Esse aí foi só um exemplo simples para ilustrar o raciocínio de evitar a dupla contagem, beleza? Outros dados também entram para o cálculo do PIB. Que dados? Os gastos de toda a economia. Qual gastos? O consumo das famílias, os investimentos das empresas, os gastos do governo e o saldo de exportações e importações. E o PIB é referência mundial. Como assim? Ele é a métrica mundial para comparar a economia de países diferentes. Ou seja, como saber em qual posição o Brasil fica ali, sei lá, Brasil e Estados Unidos. Como é que a gente ranqueia isso economicamente falando? Através do cálculo do PIB. Caio, mas é uma fórmula exata? Não. Depende de muita coisa. Por exemplo, só para você entender, segundo o IBGE, o PIB do Brasil em 2025 foi de 12,7 trilhões de reais. E, segundo o IBGE também, o PIB per capita do Brasil é de 51.693,92 por pessoa. Na média, né? O que isso quer dizer? Cada habitante do Brasil, 214 milhões, e aqui eu tô falando todos, criança, idoso e qualquer pessoa que não trabalha ou não produz, entra nessa conta aqui. Isso em média. E o que complica é essa tal de média. Só que hoje é a forma mais convincente e mais aceita de medir a economia de um país. Inclusive, existe esse detalhe aí que confunde muita gente, porque existe o PIB normal, o PIB total, que foi o que eu falei desde o começo do vídeo até aqui, e existe o PIB per capita, que foi esse que eu acabei de te mostrar, dos 51 mil e alguma coisa. São coisas totalmente diferentes. Quer dizer, um país gigante em população pode ter um PIB total maior do que um país que é pequeno e rico. E isso não significa que cada pessoa lá esteja bem de vida. Em outras palavras, o valor de quase 52 mil reais por pessoa no Brasil não quer dizer que cada pessoa produziu isso aqui, não. Nem quer dizer que cada pessoa tem isso aqui no banco, não. Calma, não tem nada a ver. Só que é importante entender a diferença aí entre PIB total e PIB per capita. O PIB total, ele soma o bolo inteiro, independentemente de quantas pessoas tem naquele país ali. Ele vai somar tudo, seja 100 pessoas ou 10 milhões, e chegar no cálculo do PIB total. Já o PIB per capita divide toda a riqueza produzida por número de pessoas daquele país. Aí sim a comparação fica mais justa. Mas ainda assim é uma média. E o cálculo do PIB, ele tem uma limitação muito importante. Ele mede a quantidade de recursos produzidos por um país, não a qualidade de vida. Ou seja, o país pode ter um PIB gigante, mas ainda assim ser coberto de desigualdade social, como a gente vê em vários cantos, né? Inclusive, um exemplo claro disso aí que a gente pode citar, o Catar. Ah, eu conheço outro exemplo aí, viu? Eu moro no exemplo, viu? Que você tá falando aí. Por exemplo, entre os produtores de petróleo e gás natural, o Catar tem um dos maiores PIBs per capita do mundo. Mas isso não significa, na realidade, que essa riqueza proveniente do gás natural e do petróleo está distribuída de forma igual para todos os habitantes. Não tem nada a ver. Inclusive, foi justamente para captar esse tipo de limitação que surgiram outros cálculos. Exemplo, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Mas isso aqui é assunto para outro vídeo. No Brasil, o PIB é calculado todo trimestre e é divulgado pelo próprio IBGE. E é esse número que define oficialmente e matematicamente se o país está em expansão, ou seja, está crescendo, ou se ele está em recessão, ou seja, piorando. Mas e aí, se tu pudesse criar um novo índice para medir a economia do Brasil, o que esse índice precisaria mostrar além do PIB? Comenta aqui embaixo, aproveita, deixa uma curtida e me segue para ver mais vídeos como esse.